Código Penal, capítulo 4, da rixa. Rixa, artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contentadores, pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo. Inciso 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão, de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto nos casos de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.
exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa enrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quanto, no caso dos artigos 140, parágrafo 2º, da violência resultar lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, nos casos do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como nos casos do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código.